Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos chegando para mais uma edição do Manhã Boa Nova. Gratidão a todos que estarão nos acompanhando hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021. E já estamos ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior para você nos acompanhar. Olha, gratidão, gratidão, gratidão. Juntos estaremos até 9h45, quase 10 da manhã. E o programa de hoje, né, no Manhã Boa Nova, nós vamos falar da mediunidade na história. Como podemos analisar a mediunidade através da história da humanidade? A faculdade mediúnica sempre existiu? Teremos também a coluna Atualidades e Espiritismo com o jornalista André Trigueiro. E já estamos com André Trigueiro do Rio de Janeiro. E juntos mais uma vez, André, muito, mas muito bom dia, André. Bom dia, meu amigo. Saudades de você. Tudo de bom, proteja-se. Sim. André, vamos conversar um pouquinho dessa semana aqui que aconteceu. E eu queria começar com... Eu vou de domingo a domingo. Começar domingo passado, vou até esse domingo. Domingo passado, que grata satisfação, parabéns. O papo com Gilberto Gil. Olha, sabe, tá tocando ali, né, de assuntos até delicados, mas importantes neste momento, né? Um pai que já enterrou um filho. Sabe, você trazendo tudo isso olha, parabéns e gratidão. Obrigado por esse bate-papo com o Gilberto Gil, Trigueiro. Querido, pois é, o Gil é o grande poeta da espiritualidade da música popular brasileira. Andar com fé é um dos mantras da resistência durante essa pandemia. Se eu quiser falar com Deus, é uma daquelas músicas que a gente poderia, por exemplo, estar usando nas mocidades espíritas ou na evangelização. Então, o Gil tem essa competência, ele é muito sensível e ele tem, como você disse, na vida pessoal, ele tem 8 filhos, mas o Pedro Gil, um grande baterista, desencarnou num acidente de carro. Eu achei por bem, num período de tanta dor e tanta perda, perguntar a ele, você lembrou bem, como se deu a reação do pai diante da perda do filho e que o depoimento dele pudesse ser inspirador para outras pessoas que passem por esse infortúnio. E ele disse, se você viu a live, você se lembra da resposta, ele falou assim, é curioso, porque hoje mesmo, antes da nossa conversa aqui, uma mulher Foi. do Rio de Janeiro que perdeu o filho baleado, fez contato comigo justamente para que eu pudesse dizer algo para essa pessoa. Então foi realmente, Damião, eu tinha esse sonho, o sonho foi realizado e o Gil ele vai fazer 80 ano que vem, mas você viu, ele tá, essa geração, sim. Eu não sei que água que eles bebem, mas eles estão nos trinques. Olha, e aí a gente começou essa semana com toda essa alegria, você falou até, na abertura você citou, né? Hoje é domingo, e aí a gente está começando a semana, foi muito 10, parabéns, nossa, isso era um sonho para a gente, né? Para poder acompanhar, que maravilha. E aí durante a semana tivemos esse momento, né? 42 anos de vida do Paulo Gustavo, e mais uma vítima da Covid, ele que fez um país inteiro rir, dar gargalhadas, seguir em frente, mais leve. E aí, durante essa semana, a gente já viu, né, Trigueiro, Padre Lancelotti, que se levou também aí para conversar do Papo das 9, falando das doações dele. Ontem eu vi nas redes sociais também, falando de doações dele de respiradores. Olha aí, Paulo Gustavo, que partiu esta semana, André Trigueiro. E tem várias sincronicidades interessantes. O Paulo Gustavo desencarnou pela Covid na semana do Dia das Mães. E a personagem símbolo do trabalho dele, que sintetiza a verve humorística dele, é a Dona Hermínia, inspirada na própria mãe dele, a Déa Lúcia.
Outra coincidência é que ele desencarnou no dia exato em que, 15 anos antes, havia estreado no teatro Minha Mãe é uma Peça. E ele desencarnou também no dia em que ouviu-se na CPI da Covid a primeira testemunha, que foi o ex-ministro Mandetta. E a reação do povo brasileiro foi muito bonita, né? Tivemos um aplausaço em Niterói, na cidade onde ele nasceu, que se replicou em alguns lugares do Brasil. Uma pessoa que transformou, assim, a vida de muita gente a partir desse talento para o humor, do riso, da gargalhada, da gente tocar a vida, que às vezes é muito dura, o momento é muito difícil, com mais leveza. Porque o humor tem essa função, né? Quer dizer, a graça, a alegria é esse molho divino que empresta à existência um sabor especial. Então, certamente, alguns espíritos que reencarnam vêm com a missão simples, mas muito difícil de realizar, simples para quem tem esse dom e esse talento, que é de fazer rir. Só isso. Sim. Fazer rir. E eu diria, no trabalho como humorista, como ator, ele também procurou enfrentar questões importantes. Por exemplo, exaltar a figura da mãe, é uma coisa importante, sempre homenageando a mãe. A mãe chegou a trabalhar com ele junto no palco, numa peça. A figura da família, quer dizer, por mais destrambelhada, ciumenta, desbocada, maleducada, intrometida, arrogante que fosse a dona Hermínia, ela despertava empatia nas pessoas, porque todo mundo enxergava em algum momento desse personagem, se não a própria mãe, a mãe de alguém, porque ele encarnou todas as dificuldades de você ser mãe e de você tentar manter o núcleo familiar minimamente coeso. De quebra, ele também procurou enfrentar valores machistas que não aceitam a união homossexual. Então, o Paulo Gustavo também foi muito importante para as pessoas da comunidade LGBTI que perceberam na vida pessoal do Paulo Gustavo e na sua expressão artística, nos personagens dele, uma defesa intransigente do direito das pessoas se unirem pelo amor a quem elas realmente queiram, sem que nós, os outros, tenhamos que o direito, suposto direito de dar qualquer pitaco ou nos intrometermos nessas relações. E André, ontem, no Rio de Janeiro, a operação da Polícia Civil no Jacarezinho deixou pelo menos 25 mortos, entre eles um policial, mais um conflito armado entre policiais e traficantes aí no Rio, né? Onde você está, né, André? Olha, Damião, eu vou resumir para você a minha impressão. Não é possível em nenhum lugar do planeta dizer que uma operação policial que resultou em 25 mortes tenha sido bem sucedida. Também não é possível imaginar que hoje, sexta-feira, dia seguinte da ação mais letal da história da polícia do Rio de Janeiro, nunca uma operação policial em 9 horas matou tanta gente. A comunidade do Jacarezinho hoje está mais segura? Deixou de haver tráfico de drogas por lá? Uma das motivações dessa operação policial foi o aliciamento de crianças pelo tráfico. E ainda que isso seja verdade, eu não tenho motivos para duvidar. Alguém arriscaria dizer que a partir de hoje esse problema não acontecerá? É possível considerar uma política de segurança pública em comunidades de baixa renda, bem-sucedida, sem investimento social, porque essas crianças que os policiais querem afastar do tráfico, tem creche na comunidade do Jacarezinho, tem curso profissionalizante, tem escola, tem assistência social para essa garotada, para essa juventude, porque se não tem nada disso, você não resolve isso, abala. Mal comparando, é como desmatamento ilegal na Amazônia. Tem muitas famílias honestas, decentes,
envolvidas com madeireiras ilegais. Isso eu já ouvi, inclusive, de ex-ministros do meio ambiente que diziam: me dói o coração fazer uma fiscalização que suspenda uma serraria, suspenda uma madeireira ilegal, quando eu vejo que as famílias que estão ganhando dinheiro daquele jeito não têm outra opção. Então, em bom português, o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro já mereceu questionamentos frontais da ONU, das organizações Anistia Internacional, Human Rights Watch, da Defensoria Pública do Estado, porque foi um massacre, foi uma chacina. Para você ter uma noção, Damião, ontem, dos 25 mortos, só um estava identificado, que foi o policial, que tragicamente perdeu a vida na operação. Os outros 24 não tinham nome, sobrenome, não tinham nada. E a polícia dizendo, todos bandidos. Olha, eu tenho 30 anos de jornalismo. Quando a gente tem que reportar esse tipo de informação, todos são bandidos, a gente tem o cuidado no texto jornalístico de dizer, segundo a polícia, de acordo com os policiais, dos 25 mortos, 24 eram bandidos, porque não tem prova, não tem evidência. E muitos relatos de execução sumária, de quem queria se entregar e não pôde, a polícia não queria levar prisioneiros. Levou 6, mas poderia talvez ter levado mais, segundo denúncias. Não, o interesse não foi esse, ao que parece. Então, veja, no mundo de regeneração, uma polícia precisa ser respeitada como uma polícia cidadã. O uso da força eventualmente é necessário. O uso de armas de fogo eventualmente é inevitável. Mas o que houve ontem no Jacarezinho, de acordo com algumas evidências, sugere que houve precipitação, um banho de sangue evitável, uma comunidade com 40 mil pessoas, Damião, traumatizada. Crianças, idosos, trabalhadores, traumatizados. E hoje é o dia seguinte, né, André? Hoje é o dia seguinte. E aí eu queria levar com você, André, agora a gente mexer com aqueles agrotóxicos que são lançados de avião lá no Maranhão e no Pará, e tem, inclusive, crianças com feridas abertas aí, levando um banho de agrotóxico, né, André? Isso é crime. Isso é crime. Eu ouvi a entrevista de um dos proprietários rurais. São 2 proprietários rurais que têm terras na região onde essa comunidade foi banhada de veneno, porque o nome é esse. É como se chovesse veneno onde você mora. Você pode até não ter contato direto, você pode estar dentro de casa, mas as partículas mais pequenininhas dessas moléculas de veneno penetram nas vias respiratórias e podem causar, como causaram, vários problemas. Um dos proprietários rurais deu uma entrevista dizendo, pode ser eu, mas que eu saiba, isso daí não queima, não. Então, vamos combinar. É gravíssimo e mostra o nível de indiferença, de desprezo de empresários rurais, que, graças a Deus, não me parece ser a regra, mas, nesse caso, no Maranhão, está muito claro para mim que não houve respeito pelos outros, cuidado com a saúde alheia e, eu diria, sem medo de errar. É crime. Eventualmente você pode tipificar em artigos do Código Penal que esse proprietário rural fique em apuros, porque se você consegue, por exemplo, a promotoria diz esse veneno não pode ser inalado em nenhuma hipótese pelas pessoas, porque pode ter intercorrências graves e levar a óbito. Você pode tipificar no Código Penal como crime cometido por esses proprietários de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas você foi irresponsável na maneira como fez a aplicação do agrotóxico. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a pulverização de agrotóxico com aviões tem regras extremamente flexíveis. Eu não vou me deter aqui nos detalhes, mas quanto mais alto o avião está, maior o risco do agrotóxico se espalhar para além do perímetro da plantação, alcançando animais silvestres,
alcançando populações, alcançando a água do rio. Tudo isso já foi mapeado, já foi, eu diria, objeto de investigações em outros lugares do Brasil. Damião, você está falando desse caso no Maranhão, no Mato Grosso, em Goiás, no interior de alguns estados do Sul. Banho de agrotóxico, amigo, acontece por aí. No coração do mundo, na pátria do Evangelho, as pessoas gostam de repetir a capa, né, o título do livro de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, eu respeito, mas eu vou te contar, para a gente ser coração do mundo e pátria do Evangelho, tem um suadouro pela frente, tem uma ralação, porque hoje a gente não é não. Hoje a gente não é não. E, André, aí a gente entra, já que falando de ecologia, a pandemia virou desculpa aí para o mau desempenho do Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, né? Ele pediu dinheiro aos deputados, mas será que a pandemia ou a falta de dinheiro explica aí o desastre da gestão ambiental no Brasil, André? Não, o ministro Ricardo Salles é um craque em pedir dinheiro. Ele pede dinheiro para todo mundo, pede dinheiro para governos de outros países, para empresários. E essa semana pediu dinheiro para os próprios deputados que o criticavam na Comissão de Meio Ambiente por liquidar a fiscalização, que não funciona, porque está amarrada por instruções normativas do próprio ministro. Não temos a cobrança de multa. Não temos a cobrança de multa. O ouvinte da Rádio Boa Nova que faça a pesquisa e chegue rapidamente, como haverá de conseguir, as informações que confirmam o que eu estou dizendo. O Brasil hoje é um território aberto, franqueado a toda sorte de ilícitos ambientais, como garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, criação de gado em terra pública da União e por aí vai. Não tem fiscalização, Damião. E não tem porque o antiministro do Meio Ambiente assim o deseja. Então temos um problema. O ministro que implodiu um fundo de mais de 3 bilhões de reais, que é o Fundo Amazônia, que vinha funcionando em diferentes governos por 11 anos. Sem maiores explicações, ele suprimiu a existência desse fundo, porque, na verdade, ele queria pegar uma parte desse dinheiro para remunerar proprietário rural situado dentro de unidades de conservação e que precisam ser indenizados para saírem dali. Só que na mão grande não se faz esse tipo de ajuste. Então, eu lamento que o Brasil esteja passando por todos os problemas de ordem de saúde, problema sanitário, problema econômico, problema social, problema de segurança pública, e ainda por cima tenhamos um antiministro do Meio Ambiente. E ontem ainda você colocou também do servidor do Hugo Leonardo lá, né? Também do servidor do IBAMA, né, André? Olha, essa história é de arrepiar. Eu conversei com o Hugo. Ele foi trabalhar ontem às 9 da manhã e viu 2 chefes dele na sala dele, retirando o computador de trabalho dele, dizendo que ele causou uma profunda decepção ao escrever uma nota técnica a pedido do Tribunal de Contas da União, e o Hugo recebeu essa incumbência do seu superior, que é um ex-policial militar de São Paulo que foi designado para ocupar cargo de chefia no IBAMA pelo Salles. Ele tem 11 anos de IBAMA, o Hugo Leonardo, e temos, portanto, uma seguinte situação. Ele era a pessoa mais indicada para escrever esse parecer, respondendo ao TCU por que as multas ambientais deixaram de ser aplicadas. Houve um esvaziamento absurdo dos valores das multas ambientais. E ele falou a verdade. Ele pagou um preço por dizer, bom, e foi demonstrando, ele foi citando todas as resoluções, portarias, instruções normativas, tudo que foi feito e de que jeito, pronto. Por causa disso, foi mudado de sala, teve o computador confiscado, ficou indignado, perguntou em voz alta para as chefias, eu sou um criminoso? Eu sou um criminoso? E as chefias, depois de ouvirem exaltado, ameaçaram levar para a corregedoria do IBAMA o caso dele e abrir processo por insubordinação.
É triste isso, porque mostra os bastidores de truculência, intimidação e assédio, não apenas no IBAMA, mas no ICMBio. Esse governo já tem 2 anos e 5 meses de existência, Damião. Eu estou há 30 anos cobrindo a área ambiental, tenho muitas fontes no IBAMA e no ICMBio. É um pesadelo trabalhar hoje na área ambiental desse governo, porque esse é um ministro que persegue, esse é um ministro que intimida, esse é um ministro que fica no pé de funcionários que cumprem a sua função. Foi o que aconteceu com o Hugo. E André, aí domingo agora, a gente começou no domingo, a gente tem esse domingo agora, você vai participar da 20ª semana de valorização da vida em Blumenau, quer dizer, vai participar agora tudo live, né? Daí vai estar participando o que eu faço para valorizar a vida, às 19 horas, no YouTube do CVV. Que linda essa oportunidade, André. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Então, o CVV de Santa Catarina vai abrir na internet um papo, vai ser uma conversa com a Zita, que é uma das voluntárias do CVV mais experientes e longevas da instituição em Santa Catarina, para a gente falar sobre o que é a valorização da vida, como é que é manter o prumo, a confiança na vida, nesse momento tão hostil e difícil. Quando a gente está com o peito oprimido, com o coração estilhaçado, quando a gente sente que está difícil seguir em frente. O que a gente precisa fazer, né? Qual é o dever de casa do coração que sofre? Porque, por mais difícil que a situação pareça, a gente sempre tem algo que possa ser feito em favor dessa nossa resiliência emocional, dessa nossa autoestima, que não pode deixar de existir. Entende? A fragilidade psíquica e emocional, antes, durante e depois da pandemia, vai continuar acontecendo porque é um fenômeno humano. E a gente precisa estar atento para compreender as sutilezas dos momentos de fragilidade para saber como devemos proceder. E quando isso acontece próximo de nós, um parente, com um familiar, com um amigo, com um colega de trabalho, também há algo que precisa ser feito. Então, nós que temos apreço pela vida, nós estamos aqui encarnados num tempo em que não podemos nos vitimizar. Tem aquela frase do Marcelo Ribeiro, eu adoro repetir, que pela psicografia do Divaldo diz assim: não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Então, que a gente tem, eu diria, sempre o cuidado, enquanto espíritas, aí eu estou falando para a enorme audiência da Rádio Boa Nova, que é o seguinte: espírita, quando se queixa, não entendeu nada da doutrina. Espírita, quando abre a boca para dizer: ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, com o mundo, com o Brasil, o que eu fiz para merecer isso? Não pergunta, porque vai que você tem a permissão de acessar a resposta e você vai ficar sem graça depois. O acaso não existe, né, meu amigo? A gente está aqui, graças a Deus, para transformar limão em limonada, porque, graças a Deus também, o Espiritismo é muito farto, muito rico de informações que emprestam sentido aos maiores dissabores, às maiores decepções, e a gente não vai cometer a imprudência de reclamar da vida. Ah, não. E André, a gente vai falar aqui depois desse nosso bate-papo, aqui no Manhã Boa Nova, sobre mediunidade na antiguidade. Dentro dos seus estudos, como é que você analisa a mediunidade hoje em dia, hein, André Trigueiro? Graças a Deus temos muito mais informações hoje do que havia no passado. Para não ir muito longe, no século passado, nos manicômios e hospícios, a quantidade de médiuns que eram recolhidos em unidades de tratamento mental, porque diziam ver, ouvir, sentir a presença de desencarnados, era gigantesca. Chico Xavier, na infância, foi orientado pela mãe, já desencarnada, a não dar bandeira de estar brincando com um amiguinho invisível, porque poderia sobrar para ele, Chico.
Então, hoje é diferente. Hoje a gente vê as pessoas falando de mediunidade com mais naturalidade. E hoje impõe-se, como deve ser, a necessidade do estudo, né, Damião? Porque a mediunidade não é uma ciência exata. Então, a gente precisa ter o cuidado de lapidar essa sensibilidade, essa percepção. A gente precisa ter a clareza de que não é um fenômeno animista, que não é uma fantasia, uma criação mental, que a gente, de fato, está tendo uma experiência de percepção mediúnica. O estudo ajuda, o amparo de uma instituição espírita séria e confiável facilita essa naturalidade que devemos ter em relação a esse recurso. Também devemos desmistificar o médium, porque ele não é, por ser médium, mais evoluído que os outros. Ele não é, por ser médium, alguém de luz. A bem da verdade, em boa parte dos casos, dá-se o contrário. A mediunidade é um recurso disponibilizado a partir de uma urgência de nos acertarmos com a lei. Quer dizer, de através dessa ferramenta, termos a condição de disponibilizar tempo, energia e amor para as pessoas que, através de nós, poderão se sentir acolhidas, amparadas, consoladas. Então, mediunidade... Olha, a primeira vez que eu tomei um passe na vida, um árabe, amigo do Divaldo, Nicolau Saad, era comerciante em Copacabana, alugou 4 salas comerciais para funcionar um centro espírita num prédio lá. E eu fui tomar passe na sala Marcelo Ribeiro, que eu não sabia quem era na época. Anos depois descobri que foi irmão espiritual em várias existências minhas. Enfim, essa história é longa. Primeira vez que eu tomei passe com o seu Nicolau era um médium muito vigoroso, muito forte, mas ele não seguia muito assim a cartilha do livro dos médiuns, não. Ele dava passe tocando a pessoa. Aí ele deu um passe em mim e falou assim: você é médium. Mediunidade é um problema. Eu já não sabia o que era ser médium. Na verdade, eu tenho intuição, é só isso. Eu não vejo nem... Mas ele falou, você é médium. Eu já tremi nas bases que eu não tinha ainda o estudo da doutrina. Depois ele falou, mediunidade é problema. Aí eu falei, bom, com carinho, onde seu Nicolau estiver, obviamente a gente não pode falar isso num primeiro encontro com alguém. Não, é contraindicada essa recomendação. Mas, de fato, a mediunidade pode ser um problema quando não sabemos do que se trata, não estudamos o assunto e não temos o privilégio de contar com pessoas experientes à nossa volta que nos deem, eu diria, confiança de que essas anteninhas têm um sentido e que precisam ser usadas para o bem. André, só para finalizar, a gente fez uma homenagem ao Paulo Gustavo e domingo é Dia das Mães. A sua mensagem para o Dia das Mães para os amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. André Trigueiro. Não é fácil ser mãe. Quem é mãe não foi instruída com manual sobre como lidar com as mais diversas situações inusitadas, inesperadas, desesperadoras. Toda mãe passa pelo mesmo processo de aprendizado na raça, aprender fazendo. E isso eleva exponencialmente o mérito da maternidade, porque é um caminho que não tem sinalização, não tem placa dizendo agora vai para frente, vai para a direita, agora vai para a esquerda. A mãe aprende nas madrugadas insones, quando o filho chora, quando tem chiado no peito e vai procurar um remédio para que ele respire melhor. As tais viroses enlouquecedoras, que é uma coisa... O filho está com febre, não está comendo, leva no médico. Tudo que o médico tem para dizer é calma, é uma virose. Vamos combinar. Não ajudou em nada. A mãe não vai se contentar, dizer calma, que é uma virose que vai passar. Não costuma funcionar. Então,
no Espiritismo a gente sabe que esta relação mãe e filho, o amor da mãe, seria o mais elevado, o mais quintessenciado, o mais luminoso, depois do amor de Deus. Muitas mães são preparadas na espiritualidade para o exercício da maternidade, porque não é fácil uma gestação, não é fácil ter esse vínculo tão forte e não é fácil se desprender da cria. Não por acaso Sigmund Freud se deteve muito nos problemas causados pelo amor de mãe que impede, por vezes, os filhos de terem autonomia e construírem as suas próprias rotas, né? Então, tudo isso para dizer, as mães encarnadas e as mães desencarnadas que nos ouvem agora, nossa gratidão. Sem vocês não estaríamos nesse mundo, sem vocês não seríamos quem somos. E como vocês nos acompanham, mesmo de longe, nesse ou no outro plano, com as lembranças queridas do afeto, do amor, do carinho, da coragem e, por vezes, até das palmadas, né, Damião? Faz parte. Faz parte. Não avalizamos a palmadinha, mas que de vez em quando as mães acham que é um recurso que funciona, eu não vou discutir isso. André, gratidão, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. E semana que vem eu vou estar aqui de novo, a gente vai conseguir bater mais um papo, tá bom? Amo você, você é um grande amigo, se cuida, pelo amor de Deus. Tá bom, estamos se cuidando. Um grande abraço, André. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu. Vamos seguir então com Manhã Boa Nova, amigo ouvinte e telespectador. Agora a gente vai falar aqui do Manhã Boa Nova sobre mediunidade na antiguidade. Vamos trazer a nossa equipe que vai estar fazendo o programa junto com a gente hoje. Ele que é presidente do GEIME, Edson Figueiredo. Edson, bom dia, Edson. Bom dia, Damião. Prazer estar aqui com você para tratar desse tema interessante aí, que é a mediunidade, né? Opa, Zé sem Trigueiro dúvida. já colocou ali algumas coisas que são... algumas pessoas têm uma noção totalmente equivocada em relação a essa questão, né? Tratando como um problema ou como alguma coisa ruim, quando na verdade a mediunidade é o grande bem da humanidade. É isso que a gente vai estar vendo no programa de hoje. Opa, que bom! Vamos começar. O Edson Figueiredo está aqui junto com a gente também. Antônio Carlos Amorim, o Amorim do Momento Espírita. Amorim, bom dia! Bom dia, Damião. Bom dia a todos os amigos. É uma alegria, mais uma vez, encontrar com você, Damião. Tanto tempo que já trabalhamos juntos. Sim. Tanta coisa que já fizemos. E o Edson falou muito bem a respeito da mediunidade. É um novo olhar que a gente vai aprendendo a utilizar no trato com a vida. Mas, Amorim, deixa eu aproveitar que a gente está aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Me fala um pouquinho do Momento Espírita. Quantos anos o programa está no ar na Rádio Boa Nova, Amorim? Momento Espírita completou agora em 5 de março 49 anos sendo transmitido pela Rede Boa Nova. E, inclusive, nós tivemos a alegria nesse dia que nós comemoramos os 49 anos, que o André Marosso participou com a gente do programa. Quem quiser pode ir lá no offline e conferir a participação dele. E quem sabe no ano que vem, se nós tivermos vencido essa pandemia, a gente consiga fazer uma festa dos 50 anos. E o programa, para quem está acompanhando na TV, dá essa ficha técnica. Que horas é o programa na rádio? Estamos falando no rádio na TV, deixa 49 anos, Edson, de programa na Rádio Boa Nova. Minha idade. Olha lá, tá vendo? Fala, Amorim. O programa Momento Espírita, que é um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, vai ao ar aos domingos a partir das 12 horas. E vai até as 12h45. Então faz 49 anos que a gente fala sobre espiritismo e movimento espírita nesse espaço cedido pela Rede Boa Nova, pela Fundação Espírita André Luiz. Daí, para você então conhecer um pouco mais do Amorim, então vamos começar a falar então sobre mediunidade na antiguidade. O texto de Edvaldo Kulczewski,
publicado na Revista Cristã do Espiritismo, número 12, trata da mediunidade na antiguidade. Os fenômenos mediúnicos não são recentes, pois fatos históricos mostram registros de manifestação entre povos antigos. Certas pessoas consideram sem razão a mediunidade um fenômeno peculiar aos tempos atuais, enquanto outros acreditam ter sido inventada pelo Espiritismo. A fenomenologia mediúnica, entretanto, é de todos os tempos e de todos os países e religiões, pois desde as idades mais remotas existiram relações entre a humanidade terrena e o mundo dos espíritos. A faculdade mediúnica sempre existiu desde o surgimento do homem na face da Terra, pois se trata de uma faculdade inerente ao seu espírito. A humanidade tem sido guiada desde sua origem por leis do mundo oculto, já comprovadas na fase do orbe, graças a essa faculdade mediúnica inata do primeiro espírito aqui encarnado. E os fenômenos mediúnicos, no passado remoto, eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais, sob a feição fantasiosa dos milagres que lhe eram atribuídos em razão do desconhecimento das leis que os regem. Aqueles que podiam manter intercâmbio com o mundo invisível eram considerados privilegiados. Então vamos começar, o Edson. Como podemos analisar a mediunidade através da história da humanidade? Bom, o texto é interessante porque ele já fala que a mediunidade sempre existiu, né? A partir do momento que o espírito passou a utilizar um corpo físico que permitisse ele se manifestar no campo físico, e ficam espíritos no plano espiritual, a gente tem que entender isso, né? Sempre foi necessário esse intercâmbio entre um plano e outro. E interessante, viu, Damião, que sempre existiu também mediunidades, eu diria que diferenciadas, né? Hoje a gente sabe que a gente chama até no movimento espírita, aqueles que estudam o movimento espírita, que a gente separa mais ou menos de médiums ostensivos em relação à grande maioria dos médiuns, que somos todos nós, segundo o próprio Kardec, né? Segundo Kardec, todos nós somos médiuns, porque todos nós podemos perceber, de alguma forma, o plano espiritual, né? Seja no campo intuitivo ou nas sensações, de alguma forma assim. Porém, sempre existiram os médiuns que teriam manifestações um pouco mais acentuadas, que é o que a gente chama aí de médiuns ostensivos. E sempre teve presente, inclusive, nas histórias de grandes civilizações, como a chinesa, a suméria, a celta, a babilônica, a egípcia, a romana, a grega, principalmente os oráculos, né? Principalmente o oráculo de Delfos, que é o mais conhecido. Só que esses médiuns ostensivos da antiguidade, eles eram tratados como, né, considerados especiais. Então, quando você ouve, por exemplo, falar em pajés, feiticeiros, curandeiros, xamãs, sacerdotes, mestres, pitons, pitonisas, vidente, profeta, profetisa. Você está percebendo, Damião, os nomes aí, ó? Tudo médium, né? Médium ostensivo para sua época e que eram considerados especiais pelas pessoas. E com isso eles tinham um certo poder, né, sobre as pessoas, porque tinham essa capacidade de ter uma inter-relação com o plano espiritual muito mais profunda. Então, tá aí desde tempos imemoriais, né, desde que o homem é homem, existe a mediunidade. Agora, Amorim, a mediunidade, a faculdade mediúnica sempre existiu, Amorim? Bom, não apenas o André já comentou a respeito disso, né? Como o Edson acabou de falar, que várias manifestações acontecem até de forma muito subjetiva, né? Como a inspiração. A inspiração está presente na nossa humanidade desde sempre. E as pessoas muitas vezes sequer percebem que existe essa influência dos espíritos no nosso cotidiano. O Edson falou a respeito dos pitons, pitonisas, oráculos, mas se a gente for olhar do outro lado, quantas vezes, agora há pouco a gente falava das mães, né? Quantas vezes as mães pegam a criança e levam para alguém que mora perto de casa, que é o benzedor ou benzedeira? Isso também é mediunidade. Isso está presente na sociedade de uma forma tão entranhada que às vezes as pessoas nem percebem.
Então, todo esse processo de inter-relação entre nós encarnados e os outros que são iguais a nós, só estão sem o corpo, isso acontece o tempo todo. Isso sempre existiu e vai continuar existindo, porque é simplesmente uma relação humana. É um processo em que nós trocamos informações o tempo todo, assim como nós interferimos na informação que os espíritos têm através do nosso pensamento, nós recebemos também informação deles. Quantas e quantas vezes em nosso cotidiano a gente não lembra de alguma coisa, a gente revira a casa procurando alguma coisa que a gente devia ter deixado num lugar e não deixou por qualquer esquecimento. E, obviamente, a gente não encontra, porque nós procuramos em todos os lugares onde aquela coisa deveria estar. E quando a gente se convence que não vai encontrar, senta, vai tomar um copo d'água, um gole de café, ou simplesmente sentar para olhar para a televisão. Quando a gente relaxa, libera a mente, bate aquela ideia, está naquele lugar, mas é impossível, aquele lugar eu nunca deixaria. A gente vai lá e está lá naquele lugar. Ou seja, são os espíritos que estão ao nosso lado, que estão o tempo todo interferindo em nossa vida, contribuindo com ela ou atrapalhando ela, e que a gente vai sintonizando. Agora, Edson, onde podemos encontrar os registros da mediunidade do passado, hein, Edson? Bom, eu já acabei de citar aqui os oráculos, né? Tá. Os oráculos eram templos onde as pessoas buscavam esse intercâmbio, certo? Mas você tem registro em várias coisas. Por exemplo, Sócrates era médium, né? Ele mesmo declara que ele tinha um ser que o acompanhava o tempo todo, né? E o impelia a fazer tal ou outra ação. Eu acho que, inclusive, se você pegar... Tem muita gente que não gosta que eu fale isso, mas se você pega a Bíblia, que é um livro sagrado aí, né, para muita gente... Ora, como é que a Bíblia foi... como é que ela foi obtida, Damião, se a gente for parar para pensar? Alguém escreveu com base em inspiração, em evidência, em profetização, em coisas desse tipo. Então a Bíblia, que para muita gente aí é considerado um livro sagrado, é o maior repositório, né, de efeitos mediúnicos e de inclusive todo tipo de mediunidade. Se você quiser estudar mediunidade, os tipos que existem, você vai lá na Bíblia, tá? Ela é inteirinha. Olha, se você pega, por exemplo, Moisés, sim, como é que ele recebeu as tábuas? Né, os 10 mandamentos? Através da mediunidade, certo? Sim. E aí você tem um outro problema, né, em relação a Moisés, que eu classifico... Eu diria assim que quando eu falei aqui no início que a mediunidade é um bem, mas que é interpretado como um mal, é por causa da ignorância que existe sobre o assunto, tá certo? Então, o que aconteceu? O Moisés, ele foi o mesmo que recebeu as tábuas, né? Mas também foi o mesmo que proibiu. Entendeu? Quer dizer, aí a partir de Moisés, a mediunidade se tornou alguma coisa que deveria ser escondida, por exemplo, é quando começa as pessoas... Porque ele proibiu as pessoas de usarem mediunidade, mas ele não conseguia acabar com a mediunidade. Ele é da natureza do ser humano. Então, as pessoas que tinham mediunidade naquela época, elas começaram a fazer as escondidas. É onde a mediunidade começa a ganhar uma conotação de algo subterfúgio, sabe? Algo assim que você tem que esconder porque é algo que não é bom. E a partir daí, Damião, você começa até a analisar a história, você vai ver que pessoas que se destacavam nesse campo e que estavam do lado de quem tinha interesses, como, por exemplo, a igreja, né, eram consideradas como santos, santificadas, nesse aspecto, né, de ter coisas, de produzirem efeitos maravilhosos, sobrenaturais, ou coisa que o valha. E as que não tinham do interesse eram perseguidas. Então é onde você começa a ter ali, sem querer me alongar muito, né? Você começa a ter a divisão entre a mediunidade que é boa e a que não é, entendeu? Quando na verdade ela é um bem. O que falta é estudo sobre ela, né? E agora, Amorim, vamos ampliar então a diferença da mediunidade do passado e a de hoje, Amorim.
No passado, a mediunidade era simplesmente algo que as pessoas tinham e exerciam sem conhecimento, sem compreensão daquilo. Por isso que eram sempre colocadas de uma forma sobrenatural. É interessante o que Moisés fez foi tentar dar uma ordem naquilo que acontecia, porque, como ainda hoje acontece, muitas vezes a mediunidade é usada para fins materiais, é utilizada para fins menos nobres. E, nesse caso, se você tem essa situação de usar a mediunidade para obter benefícios materiais, naturalmente os espíritos que estarão junto a nós serão espíritos menos elevados, menos esclarecidos. E é claro que isso, ao final do tempo, acaba dando alguma confusão. Então, a grande diferença entre a mediunidade no passado e no presente, a meu ver, é o estudo que o Espiritismo permite, já que a partir de 1857 houve clareza com relação à origem desse fenômeno. Antes era algo sobrenatural, ou seja, algo contra o que acontecia na natureza, contra as leis naturais. O que Kardec fez foi colocar dentro das leis naturais esse fenômeno, que é um fenômeno de todo dia. Como eu disse agora há pouco, é uma coisa que acontece no nosso cotidiano. Não precisa ir num centro espírita para ver mediunidade. Se nós tivermos olhos de ver, nós a veremos em nosso cotidiano e perceberemos que isso pode ser bom ou mal de acordo com o nosso comportamento, com a nossa mentalidade. Quem tem uma mentalidade voltada ao bem, será sempre algo bom. Mas se a nossa mentalidade for má, com certeza vai dar problema. Ô, Damião, permite? Oi, pois não, Edson, pois não. Até pegando esse gancho que a gente vem tratando, né, eu e o Amorim, você pega esse período do Moisés, né, em que ele tenta colocar ordem, só que ele proíbe, certo? Se está lá no Deuteronômio isso daí, né? Ele condena quem faça isso. Tentando colocar uma ordem que ele precisava, na verdade, né, ter um certo domínio sobre o povo que ele estava conduzindo ali, né? Aí você tem mais para frente a vinda de Jesus. E Jesus, ele não só faz uso da mediunidade, como ele escolhe os apóstolos, né, de acordo com capacidades mediúnicas que eles possuíam. E aí, a partir de Jesus, ele começa a demonstrar para o povo que pode ser utilizada a mediunidade, né? Desde que você tenha ali o conhecimento sobre o que está fazendo e tal. E os apóstolos foram meio que orientados nesse aspecto, né? Tem pessoas que não gostam que a gente fala isso também, mas se você pegar os apóstolos, né, fala da Bíblia, você tem lá no Velho Testamento uma série, né, de passagens mediúnicas, com profetas, com videntes e por aí afora. E depois você pega um Novo Testamento, você vai ver que existe uma série de manifestações mediúnicas, não só com Jesus, né, mas também com os próprios apóstolos. Dentre elas aí curas, manifestações mediúnicas em línguas diferentes, transmigração, aparições e por aí afora, né? Então, nesse aspecto, a gente tem que entender que Jesus também foi um que veio para colocar no campo da naturalidade a mediunidade. E eu queria até que o Amorim, né, complementasse aí o pensamento sobre isso. Pois não, fala, Amorim. Então, essa circunstância colocada pelo Edson, e que Jesus efetivamente veio provocar, naquela época ainda de forma muito pouco esclarecida à população, essas questões da mediunidade. Existem realmente alguns fenômenos muito interessantes naquela época. Você Edson, já falou das curas. Nós temos, por exemplo, a questão do Monte Tabor, né, em que Jesus faz uma transfiguração e causa espanto nos
companheiros que estavam ali, porque eles não compreendiam o que tinha acontecido, e depois eles acabam entendendo o próprio fenômeno de Pentecostes, né, em que os apóstolos passam a falar em línguas que eles não conheciam, ou seja, um processo mediúnico mais intenso, em que hoje nós chamamos de xenoglossia. Então tem realmente muitos fenômenos na Bíblia que remetem ao conhecimento da mediunidade. E além disso, a gente estava falando sobre registros nas obras antigas, a gente precisa lembrar que nós estamos falando do registro ocidental, né? do registro na cultura europeia. Mas se nós formos olhar lá no Oriente, tem muito registro também. Todos aqueles livros ditos também como sagrados lá do Oriente, todos eles também têm registros a respeito da mediunidade, Damião. Olha, deixa eu aproveitar, gente, eu vou trazer alguns ouvintes aqui, a gente daqui a pouquinho vai para o intervalo do Manhã Boa Nova. Deixa eu aproveitar esse momento. Obrigado, Solange. Deixa eu agradecer primeiro toda a equipe aqui que está realizando junto com a gente essa edição do Manhã Boa Nova. Gina Prata, gratidão, obrigado por dar todo o apoio. Solange Ribeiro está no telefone, atendendo, nos ajudando. Marcos Magrini e Jefferson Silva na geração da rádio e na geração da TV Mundo Maior. Gratidão a toda a equipe. O Sidney Pereira Lima, de Porto Franco, no Maranhão. Bom dia, falando do André Trigueiro. Desmatamento no Brasil não acaba, não adianta multar. Multaram muito no passado, nenhum fazendeiro pagou multa. Essa é a realidade da Amazônia, do Maranhão e de toda essa região. Darian Alves, bom dia, amados irmãos. O moço de Anápolis, Goiânia, felicito por esse trabalho, seguindo o Mestre Jesus em prol dos semelhantes. Gratidão, viu? Olha, que o seu dia seja muito abençoado, todos nós. Gratidão aí pelas participações. Deixa eu ver aqui no Facebook, trazendo aqui mais um minutinho. Maria Lúcia Benck, bom dia, abençoado e lindo dia. Ivas Alves Siqueira, bom dia. Roseli Manuel, bom dia. Rosemary Salles, bom dia. Janete Freitas, boas realizações, está no Jardim Mena, em Guarulhos, nos acompanhando. Lúcia Rodrigues, bom dia. Josefina Rodrigues Teixeira, bom dia, Damião e equipe. André Trigueiro, aqui em Guaianazes, São Paulo. Não há vacina da Coronavac para a segunda dose para idosos. Que pena, gente, que triste. Rafael Chagas, bom dia, está no Rio de Janeiro nos acompanhando. Maria Isabel Ribas, abençoado, harmonioso dia. A vocês, que Deus e Jesus iluminem nossas vidas. Gratidão, Damião, André, a todos da FEAL e amigos ouvintes. Beijos em seus corações. Então agora, 8h53, vamos então a um rápido intervalo. Voltamos na sequência com o Manhã Boa Nova. Fique ligado, em instantes voltamos, até já. Esta nova obra, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, ela surge num trabalho que a FEAL vem fazendo de recuperação da proposta original de Kardec. Nos anos 50, depois de Canuto Abreu ter recuperado os documentos de Kardec e levado esses documentos para o conhecimento de Chico Xavier, os dois perceberam que era necessário informar ao movimento espírita tudo aquilo que ocorreu, todos aqueles desvios e toda aquela necessidade de se recuperar a proposta original. Emmanuel, então, representando os espíritos, ele disse: ainda não é o momento, precisamos aguardar. Alguns anos depois, uma nova mensagem de Emmanuel veio dizer: as tuas anotações quanto à história dos pioneiros do Espiritismo não constituem obra do acaso, e sim tarefa de elevado alcance moral para a causa que pretendemos defender. Então conclui: imprescindível te mostres digno de tão sagrado depósito, espalhando-lhe as cintilações com todos os trabalhos da doutrina de amor e luz que há quase um século vem despertando a consciência da humanidade para a nova era de trabalho e progresso que as trevas, debalde, procuram rejeitar. Essa tarefa é de todos os espíritas.
algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souls, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souls. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Alô amigos, eu sou Alexandre Caldini do programa Interpretando a Vida, que você assiste aí na TV Mundo Maior. Eu adoro fazer esse programa, espero que você curta assistir também. Mas olha, hoje tem uma dica bacana para você. Se você é fã, como eu sou, da TV Mundo Maior, se você é fã, como eu sou, da Rádio Boa Nova, que tal nos acompanhar no Instagram? Você já tem Instagram? Se não, você entra na lojinha, baixa o app, é facinho. Uma vez que você tem o app, é também muito fácil. Para acompanhar a TV Mundo Maior, o que você faz? @TV Mundo Maior. Só isso. Para acompanhar a rádio, como é que você faz? @Rádio Boa Nova. Só isso. Facinho, né? Fazendo isso, você vai acompanhar tudo que acontece nos bastidores da TV, da rádio, vai ver ainda mais os seus comunicadores prediletos, ver fotos, vai receber mensagens lindas que ajudam o nosso dia a dia, que nos deixam assim, sei lá, mais prontos para enfrentar a vida, para ter uma vida boa. Vão conhecer mais do Espiritismo. Então nos siga no Instagram. E no Facebook você sabe como fazer também, né? facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Fácil. Estamos juntos no Instagram? Estamos juntos no Facebook? Assim que se faz. Nos vemos lá. Um abração. Você precisa desabafar? Estamos aqui para te acolher. A FEAL, em parceria com casas espíritas em todo o país, está preparada para oferecer um atendimento solidário online. O serviço é gratuito, você escolhe a casa espírita e agenda o dia e horário, preenchendo o formulário no site. Depois é só aguardar a confirmação e as instruções do agendamento. Não se preocupe, o atendimento fraterno é sigiloso. Acesse já feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Esperamos por você, ofertando um ombro amigo. Já estamos de volta com o Manhã Boa Nova. Gratidão a você que acompanha mais esta edição do Manhã Boa Nova. Deixa eu voltar aqui com os amigos ouvintes que estão nos acompanhando. Maria Isabel Ribas, abençoado, harmonioso dia. Gratidão a vocês
Que Deus e Jesus elimine nossas vidas. Gratidão, Damião, André, todos da FEAL, amigos ouvintes, beijos em seus corações. Helena Struder, bom dia, excelente sexta-feira a todos, com muita paz, harmonia. Elaine lá que está na Vila Carrão. Sandra Cunha, Wagner Martins, bom dia, amigos. Um dia de paz e muita luz para todos. Marisa Rebel Ribas, morando em Porto Alegre, sempre acompanhando vocês, sempre vibrando pelo dirigente, sempre vou estar em conexão com os benfeitores, vibrações positivas hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Marisa Rebel Ribas. Monique Prado, bom dia. Sueli Duarte, bom dia a todos. Geralda Cabral, Cícera de Fátima Milano, falando aqui do grande André Trigueiro, sempre com reflexões muito proveitosas. Cícera de Fátima Milano, Deus vos cuide e abençoe. Gratidão. Dione do Vale, bom dia. Maria Almeida, Deus emane luz a todos. Quem também está aqui no Face é Luana da Luz Gomes. Daqui a pouquinho tem o Giro de Notícias com o Igor Cardenudo. Daqui a pouquinho tem o Giro de Notícias. Carlos Tanimura, bom dia a todos, sempre na escuta, está no Japão. Carlos Tanimura, gratidão. Maria Isabel de Porto Alegre, gratidão, entendendo mediunidade como ferramenta de trabalho e termos responsabilidade e estudo sempre. Gratidão. Adriana Galo, bom dia, tem uma sexta-feira de muita paz. Vilma Camargo de Mogi das Cruzes, também junto com a gente. Rosilene Silva, Damião, querido, que saudades. Estamos aqui. Essa semana aqui nas férias da Vanessa, a gente vai estar aqui hoje. Aí na semana que vem, segunda, quarta e sexta, estaremos aqui no Manhã Boa Nova. Vamos estar juntos, vamos estar colaborando com a equipe aqui, tá bom? Vamos estar juntos. Ana Paula Alves do Nascimento, bom dia. E o Rafael Barbosa Chagas, ele que é do Rio de Janeiro, está dizendo: Jesus disse, vós dois deuses podes fazer o que faço e muito mais. Isso também não é um indicativo de que podemos chegar e o nível de mediunidade de Jesus? Olha, Edson. A pergunta é interessante, né? Essa menção que ele faz aí é justamente Jesus dizendo: olha, vocês não estão admirados das coisas, por quê? Porque isso aqui é da natureza, né? Lembra que a gente falou que quando Moisés tentou de alguma forma de organizar a coisa, até colocando uma certa proibição, Jesus vem, na verdade, mostrar que isso faz parte da natureza, né? E aí ele fala: não se admire dessas coisas, porque não só eu faço, mas vocês também podem fazer. Tudo aquilo que eu faço. Agora, essa questão de chegar ao nível de Jesus, aí é um caminho que a gente tem que seguir, né? Eu queria, inclusive, fazer uma observação ainda em relação a essa questão de Jesus, que teve momentos ali em que os apóstolos ficaram meio preocupados, meio assustados, principalmente quando Jesus é preso, né? E até que negam Jesus, né? Você vê que Pedro nega ele 3 vezes. Então eles se assustam em relação à questão daquilo que eles poderiam fazer. Porém, com a aparição de Jesus, que é um outro momento mediúnico interessante, né? Não só uma vez, mas várias vezes para os apóstolos, ali ele demonstra justamente e comprova para os apóstolos as coisas que ele falava sobre essa questão de mediunidade. É quando os apóstolos, então, criam coragem para seguir. E é onde eles começam, de fato, a produzir uma série de fenômenos e tal, né? Então, tem eu entendo que esse momento é um momento que, inclusive, modifica um pouco. Porque tem coisas que acontecem com a mediunidade, Damião, e eu gostaria de abordar isso mais para frente um pouquinho, talvez, que mudam a história, tá? Tá. Mudam a história. Então, esse aí, para mim, é um dos momentos que muda a história. Olha, o pessoal deixa de ficar assustado e passa a trabalhar mediunicamente, né? Vamos assim dizer. Mas a gente pode abordar outros mais para frente, tá? Não, vamos, já mais para frente, já. E deixa eu trazer o Igor Cardenuto com o Giro de Notícias para que você fique bem informado. Igor Cardenuto, é você, Giro de Notícias. Um ótimo dia a você que está sintonizado na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Começa agora o Giro de Notícias. Câmara aprova pagamento proporcional em pedágios. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, dia 6, por 276 votos a 90, o projeto de lei 886/2021, que autoriza a implantação do Sistema Eletrônico de Livre Passagem em Pedágios,
com identificação automática dos usuários, conhecidos como Free Flow. A proposta, que já havia sido aprovada pelo Senado em março, vai agora à sanção presidencial. Twitter suspende contas que contornavam a suspensão de Trump. O Twitter suspendeu nesta semana diversas contas criadas para compartilhar na plataforma declarações do website do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegando que elas quebravam as regras contra a evasão da suspensão de conta. O governo prepara 2 programas de emprego para jovens informais. O Ministério da Economia trabalha para lançar 2 programas de emprego para jovens, o BIP, o Bônus de Inclusão Produtiva, e o BIC, o Bônus de Incentivo à Qualificação Profissional. A meta é atingir 2 milhões de jovens em 60 dias que não estão estudando e nem trabalhando, explica o secretário especial da Previdência e do Trabalho no Ministério da Economia, Bruno Bianco. Dólar cai 1,61% e fecha a R$ 5,27, menor patamar desde janeiro. O dólar fechou em queda abaixo de R$ 5,30 nesta quinta-feira, dia 6, no menor valor desde meados de janeiro, com a moeda brasileira liderando com folga os ganhos do mundo em dia de visível apetite global por risco e de reações a sinais mais firmes na política monetária doméstica. Por fim, o governo de São Paulo arrecada 4,8 milhões em leilões de veículos. O governo do estado de São Paulo, através do DCTI, o Departamento Central de Transportes Internos, leiloou nos dias 28, 29 e 30 de abril um total de 525 veículos, entre carros, motos, caminhões, utilitários e também sucatas pertencentes à sua frota. No total, foram arrecadados 4,8 milhões de reais. O Giro de Notícias fica por aqui. Todos os dias estaremos juntos pela manhã, assim você fica por dentro dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Obrigado, Igor Cardenuto, com o Giro de Notícias. Aproveitando, então, vamos à previsão do tempo, trazendo notícia de Sorocaba, e daqui a pouquinho tem o quadro aqui na programação do Manhã Boa Nova, o Celebrando a Vida, daqui a pouquinho na sequência. Deixa eu trazer então aqui previsão do tempo para hoje. Guarulhos, a máxima de 21, mínima de 16, tempo nublado. Sorocaba, hoje a máxima de 23, mínima de 17, parcialmente nublado. Três Corações, máxima de 28, mínima de 13 graus com sol. Notícia de Sorocaba. As 14 carretas criogênicas importadas emergencialmente do Canadá pelo Ministério da Economia, em parceria com a empresa White Martins, foram encaminhadas a uma fábrica em Sorocaba para a realização de testes e adaptações. Os veículos farão parte da logística de armazenamento e transporte de oxigênio líquido do país para o combate aos efeitos da pandemia Covid-19 na rede pública e privada de saúde. De acordo com a empresa, para viabilizar o uso das carretas em território nacional após desembarque com os equipamentos, precisavam vir até a fábrica de equipamentos, da White Martins em Sorocaba, antes de seguir para a liberação pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO. Após a liberação para uso em território nacional, as carretas serão utilizadas na operação diária de transporte de oxigênio líquido para unidades de saúde. A operação para trazer os veículos representou um investimento de 14 milhões, totalmente custeado pelo White Martins. A importação emergencial das carretas contou com o apoio do governo federal por intermédio do Ministério da Economia. Uma das carretas que a empresa trouxe para o Brasil, chamada de Siroquém, pode armazenar até 80 mil metros cúbicos de oxigênio líquido, a maior capacidade de um equipamento desse tipo no Brasil, e servirá como tanque de backup, onde veículos menores poderão efetuar a retirada do produto sem a necessidade de deslocamento até uma planta produtora de oxigênio. Daí as notícias de Sorocaba, e vamos então agora trazer para você que está nos acompanhando aqui o quadro Celebrando a Vida. Celebrando a Vida.
Parabéns, Adriana Galo, pelo seu aniversário comemorado no dia 3 de maio. E parabéns, Oséias Lima, pelo seu aniversário comemorado no dia 8 de maio. Hoje é seu dia. Que jamais lhe falte motivos para sorrir, sonhos para sonhar e oportunidades para realizar. Feliz aniversário! É o que deseja a equipe da Fundação Espírita André Luiz. Aí, celebrando a vida, que linda essa oportunidade, falando dos nossos comunicadores, dos comunicadores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Gratidão sempre. Gratidão sempre. E deixa eu trazer aqui, dar sequência aqui, deixa eu só trazer mais uns ouvintes, a gente já volta com o tema nosso aqui. A Maria Esther Macieiras, bom dia a todos. A rádio não está funcionando, não está funcionando no AM, né? O Marcos Magrini até já me passou a informação aqui, mas a gente está funcionando na internet, né? Você consegue no aplicativo, está acompanhando a gente sim, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui, mas até a Maria Esther até diz aqui, né? Que pena, mas faz parte. Faz parte, são os nossos desafios aí. Márcia Gilardino, bom dia, sempre bom demais ouvi-los. Tema excelente, como sempre, muito bem instruído. Dagmar Oliveira, gratidão, oportunidade divina que nos faz lembrar que podemos sempre melhorarmos. Mediunidade. E tem participação aqui, deixa eu ver, a Sol passou uma no telefone. O Denilson de Pirassununga, bom dia, fé na missão. E então vamos voltar com o nosso tema aqui. Amorim, Jesus era médium, Amorim? Bom, Jesus era um espírito como nós, bem mais avançado, e provavelmente ele era capaz também de sentir com muito mais clareza a ação dos espíritos junto a ele. A diferença é que nós aqui, quando falamos em mediunidade, falamos em troca de informações com espíritos que estão aproximadamente no nosso nível, que são os outros espíritos que habitam esse nosso espaço. Jesus, evidentemente, estava muito acima desse nosso nível. E por isso, certamente, ele não agia como médium a esses espíritos que convivem aqui conosco neste momento, nesse nível. Mas ele poderia ser chamado um espírito que tinha condição de perceber espíritos muito mais avançados do que nós, coisa que não é digamos, possível para nós que ainda estamos muito atrasados. Certamente que encarnado Jesus disporia de faculdades mediúnicas, mas ele também se servia, como por exemplo, no caso das suas aparições, ele como espírito precisava de fluidos animalizados, no dizer de Kardec. Então, entre os apóstolos, certamente havia médios de efeitos físicos que forneciam o material necessário para que ele aparecesse. Tudo isso está relacionado com a nossa permanente inter-relação. Eu queria até puxar um pouquinho, agora há pouco na propaganda falava sobre o livro do Paulo Henrique, o Autonomia. E é muito interessante que muitas vezes as pessoas, quando falam em mediunidade, elas se colocam como que escravizadas pela mediunidade. Então é preciso que nós tenhamos clareza também que a mediunidade é um instrumento de que nós dispomos para a nossa libertação, para o nosso avanço, para o nosso esclarecimento, e não para sermos escravizados por espíritos, não para sermos simplesmente feitos de bonecos pelos espíritos. Então os espíritos não são seres que estão acima de nós, essencialmente, são seres como nós, que eles podem ter mais conhecimento, mas não podemos deixar que eles dominem a nossa existência, porque a responsabilidade é sempre nossa. Existem, inclusive, casos de pessoas que praticam atos inadequados e tentam se justificar dizendo que é por causa da mediunidade. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, da pessoa dizer que foi impulsionada pelo demônio, não sei o quê, mas, na verdade, nós encarnados somos inteiramente responsáveis pelo que fazemos, ainda que insuflados por outros. Da mesma forma que se um amigo nosso mandar que nós façamos algo errado,
Nós não podemos dizer que somos menos culpados porque ele mandou. Nós assumimos a responsabilidade, não é isso? Sem dúvida, né? Todo instante, né? A responsabilidade é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Ô, Damião. Pois não, cara, deixa eu já te trazer algumas perguntinhas para junto. Você já fala com o seu comentário, já segue aí. Eu não sei se eu até trouxe para você o que o Espiritismo trouxe de diferente para a mediunidade e quais povos, né, do passado se destacaram pelo exercício da mediunidade. Fala, Edson! Então, eu só queria fazer antes um complemento no que o Amorim estava falando, dessa questão da escravização, né? De não se escravizar os espíritos, mas também não se escravizar os médiuns ostensivos. Porque, né, no campo mediúnico, todos nós podemos ser, de alguma forma, intuídos. Agora, quando você, em Deus de um determinado médium, segue determinado médium, você está se escravizando. Você não está tendo a autonomia necessária, que é o grande objetivo da mediunidade. Né, de você ter a própria autonomia, de tomar suas próprias decisões. E, nesse sentido, não há médium que não interfira, tá? Isso é uma outra coisa que talvez até o Amorim depois possa confirmar e até explorar um pouco mais. Mas dificilmente você vai ter um médium que não interfira no intercâmbio mediúnico. Daí a responsabilidade que o próprio Amorim colocou do médium. E nesse sentido você tem que ter essa autonomia, né? Eu não sei se o ouvinte, acho que ele não pegou, eu cheguei a citar alguns no começo, né? Alguns povos, tá? Você tem, o Amorim também falou um pouco disso, né, dos povos orientais ali. Você tem na civilização chinesa, na Suméria, na Celta, na Babilônica, a egípcia, que é carregada, né, a romana, a grega, sabe? Quer dizer, então nessas civilizações todas do passado, você tem grandes indícios aí de manifestações mediúnicas e dos médios e por aí afora, tá? Respondendo aí ao nosso ouvinte, tá bom? Pronto, mas aí eu te trouxe duas coisas. Tem para você o que o Espiritismo trouxe de diferente para a mediunidade e depois já queria emendar, né? Quais os povos que se destacaram pelo exercício da mediunidade, Edson? Vai você. Bom, os povos eu acabei de citar aí, né? Agora, em relação ao espiritismo, as pessoas acham que foi Kardec que inventou a mediunidade. Na verdade, não. Ele só descortinou o véu que existia, né, sobre o assunto. E a gente pode dizer que foi a partir de 1857 do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Mas a mediunidade sempre esteve presente, como a gente já viu aqui, nos povos, na história. Eu gostaria até de citar alguns episódios que mudaram a história. Eu vou até aproveitar de repente. Mas o Kardec foi estudar. Se você pega o Livro dos Médiuns, que aliás poucos espíritas conhecem, né? São poucos que estudam. Você pega o Livro dos Médiuns, é um repositório fantástico dos tipos de mediunidade que estavam presentes na época do Kardec, o que ele pôde estudar, orientações que ele traz para os médiuns, orientações no aspecto de coisas, inclusive, que nós estamos falando aqui, né? Da responsabilidade no campo mediúnico, dos cuidados para tratar com os espíritos e por aí afora. Então, isso aí é de extrema importância. E aí, emendando nesse aspecto aí que eu estava querendo dizer da mediunidade nos povos antigos e de que, inclusive, mudaram a história, vou citar alguns exemplos rápidos aqui, tá? Você pega, por exemplo, o que aconteceu com Saulo de Tarso na entrada de Damasco, que foi um episódio mediúnico, né? Transformou Saulo em Paulo. A partir dali, né, ele se despertou para esse campo mediúnico. A partir dali, ele transformou. Se a gente tem hoje o cristianismo, vamos assim dizer, a gente deve ao Paulo, né? E deve também a esse episódio que aconteceu ali em Damasco. Não só na entrada de Damasco, mas também na cura que ele teve, né, através ali ele ficou meio que cego, né? Depois ele teve a cura através, acho que foi Ananias, se eu não me engano, né? Isso é um episódio. Você quer ver um outro que mudou de fato a história? Joana d'Arc.
Joana d'Arc era uma menina camponesa de 17 anos de idade e que passa a ouvir vozes, né? E a partir dali o povo confia, acredita nela. Naturalmente que teve até o interesse, né, do rei da França em usar isso, porque ele precisava que o povo o ajudasse, porque a França estava sendo era escrava, né? Os ingleses haviam invadido a França, tá certo? E os ingleses eram escravos perdão, os franceses eram escravos dos ingleses. E essa menina de 17 anos de idade, com essa questão mediúnica, acaba, inclusive, comandando o exército francês para libertar do jugo dos ingleses. Então, olha aí o campo mediúnico trabalhando, né? Você vê também um outro episódio, com o Francisco Bernardone, que depois se transforma em Francisco de Assis. Bem, um outro episódio mediúnico, está aí na história, né, que teve modificações. Então, são exemplos disso daí. Tá? O episódio com o Constantino, o imperador Constantino, né, que faz uso dessa questão, das crenças que existiam nessa questão da mediunidade, para não só usar ali para se transformar num único imperador, mas também depois, mais para frente, ele acaba transformando a religião cristã na religião oficial do Estado Romano. Ou seja, são alguns episódios aí históricos, né, que a gente vê que existe a interferência e que existe a mediunidade no mundo muito mais presente do que a gente imagina. E domingo, Dia das Mães, né? Comemorado no segundo domingo de maio, essa data nos remete também ao amor profundo que une mãe e filhos. Nós sabemos que o amor de mãe é inesquecível, não é mesmo? E que tal então presentear sua mãe com um livro espírita nesse Dia das Mães? A Mundo Maior preparou para você sugestões especiais com o melhor da literatura espírita, com ótimos preços e muitos descontos. Opa, palavrinha mágica! Escolha o gênero preferido de sua mãe, romance, estudo, mensagens e reflexões para se conectar com a paz, o amor e ensinamentos transformadores. Confira o catálogo de obras especiais no site mundomaior.com.br. E é bom lembrar que ao adquirir livros no Mundo Maior, você está colaborando com uma causa de amor, que é o trabalho realizado pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz, na divulgação da mensagem consoladora do Espiritismo. E uma das dicas, eu já dou até para você, é o livro As Consolações da Filosofia Espírita, tá? A escritora filósofa Sônia Teodoro da Silva pesquisou a história da filosofia em tempos de provações ocorridos durante a existência da humanidade. Apontou conexões com a filosofia espírita, a mais valiosa ferramenta de transformação, consolo e sentido para a vida. Adquire então o seu exemplar de As Consolações da Filosofia Espírita, o novo livro de Sônia Teodoro, na Mundo Maior. É só acessar mundomaior.com.br e garantir o seu. Em instantes vamos trazer a coluna Deixa Fluir, com a Débora Espadoto, daqui a pouquinho, em instantes, Deixa Fluir. Mas antes, deixa eu comentar com você, né, amigo ouvinte, em meio ao sofrimento causado com a pandemia e suas consequências, temos sido bombardeados, né, a todo instante, por notícias que causam tristeza, angústia. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, compreendeu que, mais do que nunca, as pessoas precisam de mensagens de fé, de coragem. Para isso, intensificamos ações de consolo na programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, especialmente levando o Evangelho, vibrações de amor geradas por conteúdos edificantes. E com a campanha Juntos pelo Espiritismo, criamos, em parceria com os Centros Espíritas, atendimento fraterno nesses tempos de pandemia. Centenas de pessoas em busca de ajuda já foram atendidas e gratuitamente. Realizamos 3 eventos online, abordando temas inspiradores. Também tivemos o lançamento de livros importantes para o resgate do Espiritismo, Nem Céu nem Inferno, que trata da autonomia moral como condição de mais paz e felicidade. E mesmo com a queda de doações e a crise financeira que se abateu sobre todo o nosso Brasil, não demitimos nenhum funcionário, assegurando o nosso profissionalismo e suas famílias o sustento nesse momento tão delicado que estamos passando. Então, queremos dizer a você que todo esse amparo tem sido possível graças à sua generosidade como sócio e doador, que compreendeu a urgência de semearmos a luz de Jesus para a construção de um mundo mais fraterno. E esse ano de 2021, esse trabalho precisa continuar. Então, contamos com você
para expandir o amor e aliviar as dores em meio a essa tragédia global que estamos todos vivenciando. Com a sua ajuda, temos a certeza que podemos fazer mais e melhor na construção de um mundo de regeneração. Então ligue 0800 12 018 38, tem o WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova, que é o 972610272, e você pode fazer a sua... colabore conosco, seu apoio é importante demais. Se preferir, é só acessar feal.colabore.org e escolher a melhor forma de ajudar. Vamos trazer agora a coluna Deixa Fluir. Débora Espadoto chegando aqui no Manhã Boa Nova. Deixa Fluir, com Débora Espadoto. Bom dia, amigos queridos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês nessas manhãs de sexta-feira para a gente falar um pouquinho sobre algo que faz a nossa vida mais fluida. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o poder do silêncio. Você já ouviu falar desse livro, do Eckhart Tolle? Ele escreveu um livro lindíssimo, O Poder do Silêncio, que fala exatamente isso, o quanto o silêncio tem importância e pode nos trazer benefícios na vida diária. Silêncio, meditação, conexão com a divindade, tudo isso está de certa forma interligado. Muitos de nós, principalmente espíritas, nos questionamos, né? Por que eu não sou médium? Por que eu não tenho as minhas atividades mediúnicas bem desenvolvidas, minhas capacidades, né? Mas na verdade todos nós temos a capacidade e a possibilidade de entrar em contato com algo muito maior do que nós. E esta é uma possibilidade que o silêncio nos traz. Se você é como eu, que é um médium nadador, né, que não faz nada, que não tem clarividência, que não tem visão, que não tem nada, que não escuta nada, então você pode sempre usar o silêncio para ouvir a voz de Deus em você. Muitos terapeutas, inclusive, prescrevem o silêncio como uma prática terapêutica, né? Só você ficar em silêncio 5 minutinhos todos os dias já faz com que você tenha uma autopercepção gigantesca e o seu autoconhecimento se torna muito acelerado. Você tem uma percepção muito grande de quem você é, da sua verdadeira verdade, da sua real essência. E a nossa real essência é Deus, né? Então eu quero ler para vocês agora uma partezinha aqui do livro O Poder do Silêncio, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Olha só que lindo que esse autor escreveu para a gente. Há um grande silêncio envolvendo toda a natureza. Esse silêncio também envolve você. Só quando mantém a calma e o silêncio no seu interior é que você pode alcançar a região da calma e silêncio, onde vivem as pedras, as plantas, os animais. Só quando o barulho da mente silencia, você torna capaz de ligar-se à natureza e a Deus num nível profundo e ultrapassar a sensação de separação causada pelo excesso de pensamento. A natureza pode levar você à calma interior. Quando você se sente calmo, essa calma que a natureza te dá, e participa dessa calma, então essa calma fica permeada e enriquecida pela sua atenção. E esse é o seu retorno à natureza, é o seu retorno a Deus. Então olha que linda, né, essa possibilidade. Você silencia todos os dias? Vamos lá, terapia do silêncio para você. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Aí a coluna da Débora Espadoto, Deixa Fluir, aqui no Manhã Boa Nova, que hoje está falando de mediunidade na antiguidade. Amorim, vou trazer para você por que a mediunidade do passado era cheia aí de fantasia e considerada milagre, hein, Amorim? A falta de conhecimento faz com que a gente trate as coisas de forma muito espetacular, né? Antigamente, as pessoas tinham como meio de condução, de transporte, apenas
os animais tracionando os carros de boi, as carroças. Quando apareceu a primeira máquina que usava vapor, os que não conheciam os processos científicos envolvidos nessa criação achavam que aquilo era algo demoníaco, né? Tanto que os primeiros veículos que se usavam vapor começaram a andar pelas ruas, as pessoas simplesmente fugiam, porque era algo espantoso. Como é que uma máquina consegue fazer isso? E, na verdade, é algo tão comum, tão simples, né, que foi, inclusive, inicialmente usado como brinquedo, uma espécie de uma bola suspensa em um eixo que era aquecido e tinha 2 furinhos que saía, aquilo girava por causa do vapor que era expulso de dentro. Então, interessante que todos os processos simples, e agora a gente acabou de ouvir a Débora falar a respeito do silêncio, e agora há pouco eu tinha falado, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, não consegue encontrar a solução, quando a gente silencia, ou seja, quando nós relaxamos e deixamos um pouquinho de espaço em nossa mente, e os espíritos conseguem nos chamar a atenção, nos dar aquela indicação de onde está a solução do nosso problema. Então, efetivamente, o silêncio mental, ele é necessário para que a gente perceba essa conexão com os espíritos. Eu queria até retomar um ponto que o Edson falou agora há pouco, de nós não nos escravizarmos a médiuns, mas não apenas aos médiuns ostensivamente falando. Muitas vezes as pessoas se vinculam a determinados oradores, e o que o orador fala, e isso não apenas do ponto de vista espírita, na sociedade também. Tem muita gente por aí que faz declarações e tem seguidores que são absolutos, e o que aquela pessoa fala vira regra absoluta. E isso é um grande problema, porque tudo o que nós falamos, não apenas de nós próprios, mas também por influência dos espíritos, deve sempre ser discutido, ser analisado, ser questionado. Não é admissível que nós utilizemos dessas informações que chegam até nós de forma absoluta sem raciocínio, porque aí nós estamos abdicando da nossa capacidade de raciocínio e, portanto, nós estamos assumindo responsabilidade sobre ideias dos outros. Porque nós seremos responsáveis pelas consequências do que nós fizermos, mesmo quando dizemos que foi o outro que disse. E outra coisa que o Edson falou, que muitos espíritas não conhecem o Livro dos Médiuns. Não apenas o Livro dos Médiuns, mas outros livros extremamente importantes. Não basta nós sabermos que existem, não basta nós lermos. É preciso estudar os livros fundamentais do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Gênesis, o Céu e o Inferno, e algumas outras obras deixadas por Kardec, são fundamentais para podermos dizer que somos espíritas. Mas não é apenas uma leitura. Inclusive, no programa Momento Espírita, nós temos uma sessão chamada Estude Viva, onde nós apresentamos toda semana um trecho de um livro desses fundamentais. E atualmente, comemorando 160 anos de lançamento do Livro dos Médiuns, nós estamos apresentando o Livro dos Médiuns. Então, toda semana, a gente apresenta um trecho do livro. Não para que a pessoa dê por estudado, mas para provocar as pessoas que estão ouvindo a que vão realmente estudar. Nós fazemos uma panorâmica, uma passagem rápida de poucos minutos sobre um determinado trecho. Isso é muito importante. Tem muita gente que diz que é espírita e não sabe que Kardec define o espírita como aquele que reconhece suas faltas. Portanto, já começa que não é perfeito. E se esforça para superá-las. Então, ser espírita não é frequentar um centro espírita. Não é dizer que é médium ou que acompanha um médium. Ser espírita é fazer com que os conhecimentos mais avançados sejam introduzidos em sua vida. É fazer com que nós nos transformemos em pessoas melhores. Mesmo que a gente saiba que tem um monte de problemas, e todos nós temos, mas se nós conseguirmos resolver um de cada vez, uma de nossas falhas de cada vez, nós já estaremos nos esforçando
nessa direção, Damião. O Edson, em todas as religiões ocorre o processo mediúnico, Edson? Não só ocorrem, como a maioria delas foram fundadas a partir do processo mediúnico, né? Você pega, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, tá? Você pega por exemplo, o Islã, através de Maomé. Maomé foi um médium. Você pega, por exemplo, a Igreja Mormon, o Joseph Smith, ele era um médium. Ele tinha visões, ele tinha, né? E aí ele funda a Igreja Mormon. Você pega outras doutrinas orientalistas, você vai ver que os médios ali, né, vamos assim dizer, os profetas, tal, também, né, faziam uso da mediunidade. Mas eu queria voltar, inclusive, nessa questão que o ouvinte colocou, dessa diferenciação do por que era milagre, né, por que era considerado sobrenatural e milagroso. E o Amorim colocou muito bem, né, em função da falta de conhecimento. A doutrina espírita codificada por Kardec vem justamente levantar o véu sobre essas coisas, mostrando, né, que não existe o maravilhoso e não existe o sobrenatural. Tudo tem uma explicação e a explicação é lógica. E você vai encontrar essa explicação nos livros fundamentais. Só que aí você pega, por exemplo, a religião principal, entre aspas, né, que a gente pode dizer que é para nós aqui, pelo menos ocidentais, que é a católica. Os santos da Igreja Católica, eu diria que todos eles eram médiuns. E eu vou citar só 2 exemplos rápidos aqui, tá, Damião? Você pega, por exemplo, a Santa Brígida, ela era vidente, ela era psicógrafa, tá? Ela na época dela, ela recebia comunicações dos familiares. Era uma espécie de Chico Xavier da época dela, tá? Eu estou falando do ano de 1350, mais ou menos. Santa Brígida, é só procurar aí na história dos santos da igreja, e você vai ver que eles eram, de fato, médiums, né? E por isso que se transformaram santos, por quê? Porque produziam milagres. E como não havia o estudo, por parte da mediunidade em si, os milagres, na verdade, é que transformavam essas pessoas em teoricamente santas, mas nada mais eram do que médiums. O que estava faltando, na verdade, era o estudo, né? Tá certo? Tá, e aí, olha, o Edson, aproveita aqui, ó, o Rafael Barbosa Chagas, você viu aí, o Kardec tanto não inventou a mediunidade, e quando ele começou a codificação, ele recebia diversas cartas de médiuns do mundo inteiro e começou a analisá-las, ou seja, já tínhamos práticas de mediunidade antes da codificação ser publicada. Estou errado? Não, ele está certíssimo, tanto que o Kardec despertou para o estudo a partir das manifestações que estavam ocorrendo. Quem estuda Espiritismo tem ali nas Irmãs Fox, em 1848, né, um episódio que mais ou menos startou isso daí, mas isso vem acontecendo muito antes, como a gente já citou aqui, né, por vários exemplos. E não foi só o Kardec, tá? É que a gente estuda o Kardec, mas esse movimento que aconteceu na época do Kardec foi tão grande, que invadiu a Europa inteira. Mas antes de falar disso, eu gostaria que o ouvinte falou uma coisa muito interessante. Ele recebia de médiuns do mundo inteiro. Isso é uma coisa que o Kardec ele fala e falta para o espírito entender, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Você não pode aceitar algo que venha dos espíritos por um único médium. Você tem que, né, analisar isso com a razão, você tem que ver se isso também não vem de outros médios. Ou seja, o Kardec teve esse cuidado muito grande, sabe, de não se deixar levar por um espírito só ou por um médium só. E mais, ele descaracterizou a figura dos médiums. Ele não usava o nome do médium. Você pode olhar ali na maioria das mensagens que estão nos livros, ele apresenta ali Sr. M, Senhorita K, Sr. J. Não tem... despersonaliza a mediunidade. Isso é de extrema importância. Tá? E aí, eu estava falando que, em paralelo ao Kardec, você tinha uma série de coisas acontecendo. Você tinha estudos feitos ali, inclusive na Inglaterra, pelo Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle
vocês todos sabem, era o autor de Sherlock Holmes. E ele também estudou mediunidade no período ali próximo do Kardec, e ele tem um livro, né, que é a História do Espiritismo, que pouco é conhecido, tá? Então, além do Arthur Conan Doyle, você tem ali, por exemplo, cientistas estudando a mediunidade. Você sabia, Damião, que nós temos duas pessoas que ganharam o prêmio Nobel, né, e que estudaram, por exemplo, a médium Eusápia Saladino? Você pega, por exemplo, Charles Richer, ele foi um prêmio Nobel, ele estudou a médium Eusápia Saladino. Você pega o casal Pierre e Marie Curie, né? Curie, que também eram prêmios Nobel, estudaram a médium Eusápia Saladino, inclusive atestando a veracidade daquilo que eles observaram. Então você vê que a coisa é muito mais profunda, só que falta o estudo, né? Falta o interesse das pessoas em entenderem o que é. E está aí as informações em profusão. E o Amorim falou muito bem. Há necessidade do estudo. Tá certo? O seguinte, eu tenho 3 minutinhos aqui. Fiz com o André, vou fazer também com vocês. Amorim, vamos começar com você. Domingo, Dia das Mães, mensagem para o Dia das Mães. Mensagem para o Dia das Mães. Amorim, fala pra gente, por favor. Bom, primeiro quero lembrar que nesse domingo nós estamos preparando um momento espírita especial para as mães, discutindo a questão da maternidade e com uma mensagem muito interessante. Eu quero dizer que as mães são realmente essenciais na nossa vida e todos nós devemos manter esse respeito, esse amor. Lembrar que as mães, elas fazem parte, inevitavelmente, da vida de todos nós. E, acima de tudo, nós devemos manter o respeito e o amor. Que todas as mães no mundo, que todas as mães possam encontrar não apenas o amor e o respeito dos filhos, mas da sociedade. Que nós nos dediquemos a melhorar esse ambiente social para que as mães não passem por tantas dificuldades como nós temos visto hoje. Damião. Obrigado, Amorim. Edson, sua mensagem, domingo, Dia das Mães, Edson. Então, Damião, eu vou dedicar minha mensagem. Aliás, eu publiquei ontem um texto meu, que já tem um tempo que eu tinha escrito, que é As Mães Especiais. Quem são as mães especiais? Aquelas mães que abergam, né, abrigaram filhos considerados pela sociedade como anormais, né? Os filhos especiais. Então eu quero me dedicar a essas mães, através desse texto que eu publiquei. Depois eu vou mandar para você, tá, Damião? Se permitir. Sim, por favor. Justamente, né, falando sobre isso. A tarefa dessas mães, que são inclusive olhadas pela sociedade aí com um olhar recriminador, né? Um olhar acusador. São mães dedicadas a filhos que a sociedade rejeitaria. Então, essas mães merecem da nossa... Lógico, toda mãe merece elogios, merece as nossas homenagens, mas essas aí, eu diria que é para a gente, sabe, agradecer, a gente entender os processos que elas passam. Aliás, Damião, Casas André Luiz é conhecida por abrigar filhos, né, dessas mães, tá certo? Para ajudá-las, né? Então, a minha homenagem é para essas, tá? Em específico, naturalmente que toda mãe merece, mas para essas que aceitaram seus filhos problemáticos, que seriam rejeitados pela sociedade. Edson Figueiredo, gratidão, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Manhã Boa Nova, um grande abraço. Obrigado, Damião, foi um prazer estar com você e estar com o Amorim também, viu? Opa, Antônio Carlos Amorim, Amorim, gratidão, obrigado por mais uma vez estar junto com a gente no Manhã Boa Nova, Amorim. Um grande abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham. Um grande abraço a você, Damião, Edson. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Opa! Eu quero dar um grande abraço também à Gina, também a Solange, também ao Marcos, ao Jefferson, a toda a equipe que nos ajuda para a realização de mais um Manhã Boa Nova. E agradecer principalmente você
mãe que está nos acompanhando, feliz Dia das Mães. A você que nos acompanhou em mais uma edição do Manhã Boa Nova. Segunda-feira eu estarei de volta aqui junto com você no Manhã Boa Nova, segunda-feira. Excelente Dia das Mães, excelente final de semana. Tchau, gente! Você acompanhou Manhã Boa Nova.